com o coordenador do Bloco de Esquerda, João Semedo. Boa tarde a todas e a todos, camaradas, companheiros, amigos, convidados, todos vós. Esta convenção foi uma convenção à bloco. Foi uma convenção que nos encheu as medidas. Foi a convenção de um partido, de um bloco que se levanta, de um bloco que não se encolhe, de um bloco de homens e mulheres que se incomodam, de homens e mulheres que incomodam. Gente que se incomoda, com as arbitrariedades e as injustiças. Gente que incomoda a direita, os ultraliberais e os conservadores. Gente que se incomoda e que luta contra aqueles que atiram o país para um buraco sem fundo. Esta é a nossa marca, a nossa razão, a nossa força, a nossa alma, o nosso sangue, a nossa esquerda. Ontem fizeram-me, seguramente a muitos dos companheiros, muitas e muitas perguntas. Eu não vos vou falar nem contar todas essas perguntas, mas escolhi uma que me parece útil e interessante partilhar convosco. Perguntaram-me o que vamos fazer à linha que separou as nossas moções. E eu procurei responder à bloco e como um bloquista. No bloco, o pensamento é livre, as ideias circulam. Não há linhas nem fronteiras que entravem o pensamento de cada um. No bloco, cada um pensa pela sua cabeça. Pensar pela cabeça de cada um não é privilégio de ninguém. É um privilégio porque é um direito de todos nós. E não só cada um de nós pensa pela sua própria cabeça, como no bloco ninguém tem a presunção que só ele pensa pela sua cabeça. Discutimos o que tínhamos que discutir. Esclarecemos o que tínhamos que esclarecer. Discutimos tudo. Não esclarecemos tudo. Decidimos muito. Encontrarmos soluções e encontrarmos caminhos. Continuaremos a esclarecer o que for necessário esclarecer, a discutir o que for necessário discutir. Mas continuaremos a fazê-lo todos e todas juntas no Bloco de Esquerda. No Bloco há diferenças, mas não há linhas que nos separam. Não escondemos nem fugimos a essas diferenças e ao seu debate. Pelo contrário, gostamos de debater as diferenças. Mas estas são para nós não apenas o prazer e o gosto do debate, mas são para nós a razão da nossa força e da nossa riqueza. Na diferença, todos juntos pelo Bloco. Camaradas, eu sei que o assunto de que vos vou falar
é meio caricato, mas não encontrei melhor imagem, melhor situação para vos falar do estado deplorável a que chegou a coligação e a governação. O país acordou hoje sobressaltado. Qual era a razão do sobressalto? O Governo, ao fim de 1 ano, 4 meses e 23 dias, o Governo, de repente, preocupou-se com o número de carros de que dispõe. O número de carros de que dispõe. Não estou enganado e estou a falar a sério. Ao fim de 500 dias de governação, a verdade deste Governo, o que preocupa o Governo é saber quantos carros dispõe. Demoraram 500 dias a ter esta preocupação, mas não demoraram um dia nenhum para saber, sem fazer contas, sem olhar como, nem quando, nem por onde, encurtar 4 mil milhões na despesa social do Estado. Camaradas, na verdade, este episódio que aqui vos trago, de contar carros, a preocupação do Governo em saber quantos carros há ao seu serviço, tem um profundo significado. É o regresso da velha mentira de cortar nas gorduras, de quem a única preocupação que tem é cortar nas virtudes do Estado, nas virtudes do Estado Social, naquelas virtudes que fazem os homens e as mulheres, os portugueses e as portuguesas, viverem melhor ou pior. Já vimos no que deu esta conversa das gorduras. As gorduras do Estado transformaram-se nos salários, o combate ao desperdício no aumento de impostos, a destruição de um país, e é isso que está a acontecer, empurrado para o abismo, vítima de um ajuste de contas da direita com o mundo do trabalho e o Estado Social. E a tudo isto, como se isto fosse pouco, ainda temos que suportar o insulto de nos dizerem que vivemos acima das nossas possibilidades. Acima das nossas possibilidades são os juros que pagamos e que destroem o país. Acima das nossas possibilidades é o financiamento público a uma banca que nem sequer financia a economia. Acima das nossas possibilidades são as privatizações e os negócios que dão a alguns aquilo que é de todos. Acima das nossas possibilidades é a destruição dos serviços públicos que garantem o respeito e a dignidade a todos por igual. Acima das nossas possibilidades é a manutenção de um poder que está a destruir o país. Camaradas, depois de ter falhado todos os objetivos, todas as metas, todas as promessas, hoje também o Governo anuncia e diz-nos que afinal não é bem assim, não é em 2013, nem é em 2014, nem sequer é em 2015. Naquela voz conhecida, mais própria de um disco de 33 rotações, uma voz do passado, Vítor Gaspar vem-nos dizer que a austeridade e o controle da dívida, bom, isso só mesmo para daqui a 20 anos, onde já vão os 5 anos de austeridade anunciada pela chanceler Merkel. Camaradas, nós temos, e a Convenção foi tão clara nisso, nós temos uma grande urgência em parar este programa suicidário. Temos urgência em afastar este Governo, em livrar o país deste Governo. Parece que alguém não nos terá ouvido falar do Governo nestes 3 dias de Convenção. Bom, eu julgo, companheiros e companheiras, que nestes 3 dias não falámos noutra coisa que não fosse do Governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Falámos da sua política, falámos dos seus malefícios e falámos desta emergência que é correr com o Governo, correr com a Troika.
é verdade, é verdade. Não direi nos intervalos, mas falámos muito também do governo da esquerda. E desafiámos toda a esquerda para estar connosco num governo de esquerda. É verdade. Desafiámos também o Partido Socialista. Também falámos do Partido Socialista. É um desafio para toda a esquerda. Demitir o governo, correr com a Troika e construir um governo de esquerda que responda ao clamor nacional para que quer o fim da Troika, que quer livrar o país da Troika. Sim, camaradas, falámos muito do governo, muito contra o governo, mas também é verdade, desafiámos toda a esquerda a deitar fora o memorando. Fizemos-lo hoje e continuaremos a fazê-lo amanhã e sempre até acabarmos com o memorando. Camaradas, o Bloco leva 13 anos de vida. Nasceu, como todos sabem, em 1999, 25 anos depois do 25 de Abril, na viragem do século. Olhávamos para o Parlamento e contávamos pelos dedos das mãos, não quero exagerar, ia dizer os dedos de uma mão, mas não quero exagerar, pelos dedos das mãos, as mulheres que se sentavam nessa altura no Parlamento como deputadas. Hoje olhamos para o Parlamento e não há fila, não há bancada que não tenha uma mulher. A própria Presidente da Assembleia da República é uma mulher e o nosso grupo parlamentar, em 8 deputados, tem 5 mulheres. Sem bloco, nós não teríamos chegado aqui. Lembremos-nos desse tempo. Um homem, uma mulher, um casal, que por razões de infertilidade não pudesse cumprir o desejo de ter um filho. Só o podia fazer se o bolso lhe permitisse, se tivesse dinheiro para isso. Hoje, todos podem ter o filho desejado. Basta ir ao Serviço Nacional de Saúde. Sem o Bloco, isto não teria sido possível. Nesse tempo, os homossexuais eram notícia de jornal por serem vítimas da violência gratuita de grupos de alarves marialvas. Hoje, a notícia é que se podem casar as pessoas do mesmo género. Sem Bloco, esta desigualdade ainda se manteria. Por esses anos, é certo que se falava, ouvia-se falar da corrupção. Baixinho, com medo, para não ofender os corruptos. Hoje, o que está na agenda, o que é crime, passou a ser crime, é o enriquecimento ilícito. E isto é um movimento que o Bloco de Esquerda não deixará parar no tempo. Iremos sempre e sempre mais longe contra a corrupção. Lembram-se. Os toxicodependentes eram perseguidos como criminosos. E hoje vão ao Serviço Nacional de Saúde, como qualquer outro doente, tratar do seu problema. Sem o Bloco de Esquerda, não duvido que a toxicodependência continuaria a ser um crime. Sabem, companheiras e companheiros, não esqueceremos que, por essa altura, as mulheres que recorriam ao aborto eram julgadas e condenadas à prisão. Hoje, todas são livres de decidir livremente
interromper uma gravidez indesejada. Sem o Bloco de Esquerda, continuaria a praga do aborto clandestino e da punição das mulheres. Tanta mudança, camaradas, nestes últimos 13 anos. Tanta mudança. Não fizemos tudo sozinhos. Bem pelo contrário. Estivemos muito bem acompanhados. Mas estávamos lá. Puxámos por essas mudanças. Não cruzámos os braços. Fomos à luta e ganhámos, como continuaremos a ganhar. Sim, camaradas, valeu a pena começar de novo. Valeu a pena juntar forças. Valeu a pena não desistir e ir à luta. Valeu a pena a ambição e a coragem de agitar, inquietar, mudar, transformar, revolucionar a política portuguesa. Mudar a política portuguesa. Contra o pântano do centrão, contra a alternância sem alternativa, contra a modernização conservadora, contra o dogmatismo e o sectarismo. Não mudámos o mundo nestes 13 anos, mas mudámos muita coisa no país e mudámos naquilo que conta, a vida de muitas pessoas. Mais transparência, mais direitos, mais decência, mais respeito pelas pessoas. Sim, camaradas, valeu a pena começar de novo e colocar as pessoas e as suas vidas no centro da nossa política, da política de que defendemos, da política que praticamos e da política que queremos ver consagrada. Tudo o que é humano, tudo o que nasce das mãos e do esforço dos homens e das mulheres, enfim, tudo o que é humano tem um princípio. E esta história de 13 anos, esta aventura, este trajeto do Bloco também teve um princípio. Houve quem desse a cara, o nome, o corpo, o esforço, o querer, a persistência, a inteligência e a imaginação. Houve quem tivesse rasgado as rotinas, deitado fora ideias feitas, ultrapassado velhos hábitos e até sequer, mesmo melhor chamando, alguns vícios, vencendo incertezas, superando todos os limites numa entrega sem limites a um desafio, a uma visão, a uma ideia, a um projeto, ao Bloco de Esquerda. Estas palavras são, que acabo de dizer, dirigidas a todos nós e a todos aqueles que, nos últimos anos, nos trouxeram até hoje. Mas têm 4 destinatários. O Miguel Portas, o Fernando Rosas, o Luís Fazenda e o Francisco Louçã. São, para eles, estas palavras. E todos sabemos como se nos rasga o coração pelo Miguel Portas não estar aqui connosco a ouvi-los.
Palavras que não são nem uma despedida, nem um agradecimento. Não são um agradecimento. A militância é como a amizade. Reconhece-se, retribui-se, mas não se agradece. Há 13 anos houve um começar de novo. Agora é a hora de todas e todos dizermos continuar sempre, continuar sempre. Não são um agradecimento e não são uma despedida. E não são uma despedida porque o Fernando, o Francisco e o Luís não estão de saída, nem se irão perder por aí. Estão aqui porque são daqui e porque esta é a nossa gente e é a gente deles. É por aqui, é neste bloco que passa a luta do Fernando, do Luís e do Francisco. Por isso, e com isto termino e me despeço de todos, e em especial ao Fernando Rosas, ao Luís Fazenda e ao Francisco Louçã. Bom, amanhã há mais, amanhã cá estamos, todas e todas, sempre juntos. Todas e todos, juntos, sempre juntos, contra a Troika, contra o Governo, pela democracia, por um Governo de esquerda, pelo socialismo. Força, Bloco!